Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palomo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palomo, começando mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido para mais de 40 apps de áudio para todo o mundo. A seguir, em Relatos Paranormais, você vai ouvir. Como se eu estivesse sendo observado, como se eu estivesse sendo provocado, e eu fui ficando cada vez mais assustado, cada vez com mais medo. Então eu ouvia a respiração e sentia aqui como se fosse um hálito aqui. Assim. E aí me afetou, porque eu senti no meu corpo. Cara, eu ouvi uma risada muito estranha no meu ouvido. E pelo espelho, com a visão periférica aqui, eu vejo alguns vultos passando pelo corredor. Alguns? Alguns, não foi só um. Tá. Porque eu senti uma energia muito negativa, muito ruim, vindo do quarto da minha mãe. A cortina, tipo, como se fosse uma pessoa, o vulto, a entidade que estava lá dentro, puxava a cortina assim, ficava olhando pra mim, dava risada assim e soltava a cortina. Cara, eu lembro disso nitidamente, como se eu estivesse vendo você fazer isso. Pra ele era uma diversão. Pra mim, não. Eu já vi demônio. No Relatos da Internet, você ouve o relato da ouvinte Marcela Garcia. E no Assombração Notícias... O ator Russell Crowe teve experiência paranormal nas gravações do filme O Exorcista do Papa. Imagem mostra espírito atravessando diversos carros. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. Mais uma vez agradeço a sua companhia, a sua audiência em mais um podcast do Assombração. Para seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, o nosso @ é @podcastassombração. Caso você queira me seguir, @Levi Palomo. Lembrando que Levi é com Y, Levi Palomo. Esse é o episódio 62. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Perto de mim, eu vi alguém através da janela. Assombração. Fora do ar, recebemos mensagens do nosso espectador Fernando Rossini. Ele entrou em contato pelas nossas redes sociais e contou sobre um espírito que atormentou ele de uma maneira assustadora em sua própria casa em São Caetano do Sul, em São Paulo. Fernando, por favor, pode se aproximar, já se sente aqui. Boa noite para você. Boa noite. Estamos gravando essa entrevista no dia 21 de maio de 2023, exatamente às 9h40 da noite. Meu nome é Levi Palomo e eu estou com o Fernando Rossini, de 38 anos, que é publicitário. Fernando, você aceita um vinho? Aceito. Aceita. Fernando, você contou pra gente lá no seu relato de que você estava na sua casa e de repente algumas coisas não tão legais, vamos usar essa palavra, aconteceu com você nessa sua casa em São Caetano. Isso. Primeiro conta pra mim o que foi que aconteceu e como aconteceu. Tá, então vamos lá. Só para contexto histórico também, falar que isso aconteceu tem muito tempo, já tem uns 15 anos, tá? Tá. Você tinha quantos anos mais ou menos? Há uns 23 mais ou menos, 22, 23 anos mais ou menos. Perfeito. Eu trabalhava período integral, chegava em casa sempre por volta de umas 6, 6:30 da tarde. Uhum. Naquele dia específico era aniversário da minha tia, irmã da minha mãe. Minha mãe não estava em casa, tipo, obviamente tinha passado já o dia com a irmã dela, comemorando o aniversário dela e tal. E eu estava esperando meu pai também ia sair do trabalho, passar, me pegar, e aí sim aí a gente ia para casa da minha tia para comemorar o aniversário dela com ela naquela noite. E meu pai sempre demorava bem mais do que eu para chegar. Meu pai trabalhava em São Paulo, pegava muito trânsito e tal, então eu ficava sempre um bom tempo sozinho em casa. Naquele dia específico,
deu um apagão de energia por conta de chuva e tal, então a gente ficou tudo no escuro ali. Tava de noite já, né? Não me lembro se era verão e tal, mas já tava... Escureceu. Já tava período de noite, né? Então precisava de alguma luz que não fosse a luz elétrica. Então eu acendi umas velas na sala, na cozinha e tal, para não ficar completamente no escuro. E como não tinha nada para fazer, tava sem energia, era época de Discman ainda. Então peguei o toca-CD portátil, pequenininho, coloquei um CD e coloquei para ficar ouvindo no fone de ouvido. Cabe ressaltar também, eu não estava sentindo nada de estranho. Eu sou de uma família de criação católica e espírita, frequentei tanto o centro espírita quanto fiz primeira comunhão em igreja católica e tal. Então você acendeu a vela, pegou seu Discman, colocou o fonezinho de ouvido, escutou e lá ficou sentado Fiquei deitado no sofá. No sofá, tá. Ouvindo a música, tranquilo. Sozinho. Tá. Ouvi primeira música sem problema nenhum. Aquela pausa que hoje no Spotify isso daí não acontece mais, né? Em player online assim. Mas no CD, entre uma música e outra tem uma pausa. Sim. Né? Terminar uma música e começar outra. Nesse intervalo entre uma e outra música, eu ouvi como se fosse vindo do CD, mas não era. Uma respiração, e eu senti a respiração aqui na nuca, assim. Tá. E eu tava deitado no sofá, então, tipo, não teria nada para respirar aqui. Tá. Então eu ouvi a respiração e senti aqui, como se fosse um hálito aqui, assim, na nuca, bem atrás da orelha. Exato, sim. Exato. Cara, aquilo me arrepiou de uma maneira que me assustou. Foi a primeira vez que alguma coisa relacionada ao paranormal te aconteceu? Não. Não era a primeira vez? Não, eu já vi muita coisa quando Antes eu era disso? pequeno. Já, desde pequeno. Tanto em casa, tive experiência paranormal, coisa que não sei explicar o que aconteceu, de ver, de ouvir. Meu avô morava num sítio no interior de São Paulo, tipo, 5 quilômetros afastado da cidade. Então, no meio do mato também vi muita coisa, ouvia muita coisa. Mas nunca chegava a me assustar dessa maneira. Mesmo criança, tipo, assustava um pouco, mas passou a experiência, passou. Daí nesse dia então, com o seu Discman, você escutou uma respirada, uma respiração perto do ouvido? E ali foi algo que foi muito, parecia que tinha quebrado uma barreira entre o mundo espiritual e o mundo real, aqui o mundo que a gente está. Parece que algo conseguiu atravessar, e aí... Você sentiu que o portal se abriu naquele momento? Não sei se um portal, não sei te explicar o que é, mas eu senti, tipo, como se a energia tivesse atravessado, e aí me afetou, porque eu senti no meu corpo. Tá. Eu senti a experiência no meu corpo, como se tivesse alguém respirando. Abri o olho, tava deitado no sofá, de olho fechado, ouvindo música, abri o olho, não tinha nada, a vela ali tremendo, luzindo, como tá essa daqui, iluminando o ambiente. Eu não tem nada, beleza. Fui lá, dei o play no CD, começou a segunda música. De novo, quando terminou a segunda música e foi começar a terceira, cara, eu ouvi uma risada muito estranha no meu ouvido. E é no intervalo onde não toca as músicas, né, no da CD. música não era então? Não, tava no não silêncio era da música. entre uma música e outra. No silêncio, entre uma música e outra. Aí, cara, parece até que é piada, mas... uma risada como se fosse de filme de terror, tipo, de algo debochada, maligno, debochando e algo maligno. Cara, aí eu me assustei de verdade. Claro. Aí eu me assustei de verdade. Aí eu não consegui mais ouvir, tirei Discman, deixei desligado e tal, fiquei com o olho arregalado pra caramba, provavelmente. E fiquei tentando entender, tipo, tentando identificar de onde tinha vindo aquele som, se tinha sido alguma coisa na rua, se tinha sido algum vizinho, né, as casas muito próximas, tal, bairro bem residencial. E sem energia, obviamente tem ninguém quase fazendo barulho com nada elétrico, você ouve, conversa e tal, fiquei tentando entender se poderia ser alguma coisa assim. Provavelmente tentando encontrar alguma explicação pro quanto que eu estava assustado. Aquela risada, sim. E cara, aí eu comecei a me sentir muito incomodado, tipo, me sentir, eu não sei explicar direito, mas como se eu estivesse sendo observado, como se eu estivesse sendo provocado. E eu fui ficando cada vez mais assustado, cada vez com mais medo. Então, a partir do momento dessa risada, aquilo deixou de ser qualquer coisa para ser algo sobrenatural, paranormal que acontecia com você. Então, você tinha essa noção a partir desse momento, dessa risada. Sim, sim. E você me perguntou, né, se eu já tinha visto coisa antes, se eu já tinha tido outras experiências. Já tinha tido outras experiências, já tinha visto coisa. Então, já tinha visto vulto, já tinha visto... entidades... Na mesma casa ou em outros lugares? Na casa e em outros lugares também. Outros lugares também. Mas nunca me assustei tanto quanto daquela vez.
E aí, bom, eu tava na casa ainda, e meu pai não chegava, provavelmente por conta de chuva pegou o trânsito ainda maior e tal. Você se assustou mais dessa vez porque foi provavelmente a coisa mais forte desde então. Provável, foi a experiência mais forte que eu tive, sobrenatural. Chegou uma hora que eu precisei ir no banheiro. Tava muito incomodado pra ir no banheiro. Precisava fazer um xixi ali. E, cara, cabe falar que a casa... Não moro mais nessa casa, é a casa dos meus pais. Eles moram lá até hoje. A casa é um terreno que ele é estreito, mas ele é comprido. Entendi. Então a casa inteira é como se fosse um grande corredor com os cômodos acoplados nesse corredor. Um assim. ao lado do outro. E o Perfeito. banheiro era lá no fundo, no caminho do quarto, assim. Eu tava na sala, deitado no sofá, olhando esse corredor todo aqui. A porta do meu quarto aberta, a porta do quarto da minha mãe lá no fundo aberta e tal. Chegou uma hora, eu peguei a vela e fui no banheiro. Precisava ir. Dentro do banheiro, o vaso sanitário está de frente para mim aqui, a porta por onde eu entro no banheiro fica nas minhas costas aqui nessa parede lateral, na parede de cá é a pia, com um espelho aqui. Então, coloquei a vela aqui na pia, estou fazendo xixi aqui, e pelo espelho, com a visão periférica aqui, eu vejo alguns vultos passando pelo corredor. Alguns? Alguns, não foi só um. Tá. Eu vejo alguns vultos passando pelo corredor, do fundo da casa para a sala, para onde eu estava. Eu saí do banheiro com a vela, assustado pra caramba, porque eu vi realmente os vultos. Passou um, eu me assustei, olhei pro espelho, eu vi o outro passando e, cara, uma coisa de, tipo, daqui aonde tá essa televisão aqui, assim, muito próximo. Não tem como ter sido um vento com uma árvore, alguma coisa assim, não. Eu sei o que eu vi passando ali no corredor. Eu peguei a vela e falei, bom, se foi pra sala, eu vou pro quarto. Eu não Já com medo, acredito. Assim, o meu quarto era meio que um corredor de passagem pro quarto da minha mãe. Não tinha uma parede dividindo. Tem a parede que divide o meu quarto do quarto da minha mãe. Entendi. Mas o meu quarto fica acoplado nesse corredor. Perfeito. Então tem que passar pelo meu quarto para chegar no quarto da minha mãe. Eu estava indo pro quarto da minha mãe. Eu não conseguia entrar. Por medo ou por algum motivo? Porque eu senti uma energia muito negativa, muito ruim vindo do quarto da minha mãe. E algo te travou para que você não entrasse ali? Algo me segurou para que eu não fosse. Para que eu não fosse. Voltei pelo corredor, voltei de costas olhando pro quarto, tudo escuro, me sentindo extremamente observado. Cara, fico todo arrepiado até hoje, cara. Essa sua mão fechada é o quê? A vela que você segurava? Eu segurando a vela na Tá. mão, assim. Então eu voltando, andando de costas, assim, cheguei no sofá de novo, fiquei sentado no sofá, extremamente assustado. E eu via o vulto vindo pelo corredor, assim, chegando até a porta do meu quarto, que é onde eu conseguia, pela luz de vela que eu tinha deixado na cozinha, até onde ele começava a iluminar, aonde terminava a claridade dele, que era a porta do meu quarto, o vulto vinha até a porta do quarto, ficava me olhando e voltava pro escuro. Cara, isso me assustou, me perturbou de uma maneira que eu não consegui ficar dentro da casa. Eu não consegui ficar mais dentro da casa. Eu peguei um violão que eu tinha, toco de vez em quando, tal. Tem um violão que estava na sala, eu peguei o violão, saí de casa, fiquei sentado do outro lado da rua, encostado num muro, olhando a minha casa, assim, tocando um violão, porque era para ocupar a cabeça. Ô, Fernando, você falou aqui durante o seu relato a palavra portal. Você acha por acaso que você ter acendido uma vela foi um portal para que isso acontecesse e começasse as situações? Eu não sei te dizer. Eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa com vela, sem vela, durante o dia, durante a noite. Então não. Em sono. Eu acho que não. Eu acho que o que tinha alguma coisa em casa. Minha mãe nessa época trabalhava num centro espírita. Então depois eu fui num centro, fui conversar com uma entidade, era um preto velho que era incorporado por um médium no centro que eu frequentava na época. Esse preto velho falou que era algo que minha mãe trouxe para casa sem querer. Tipo, minha mãe trabalhando nesse centro, minha mãe provavelmente não se protegeu da maneira adequada. No final do atendimento lá que fazia com o pessoal, alguma energia muito forte veio. E ela trouxe para casa. E acompanhou ela até em casa e ficou em casa. E eu cheguei muito vulnerável. Era um período que eu não estava indo em igreja nenhuma, eu não estava indo em centro, eu estava numa vida muito corrida de trabalho, tinha acabado de me formar na faculdade, tinha sido efetivado no trabalho, então estava querendo mostrar o máximo que eu podia no trabalho, então eu arrumava desculpas para não ir em igreja, ou nada disso, ou no centro e tal, sempre a vida muito ocupada, muito corrida.
Então eu estava um pouco afastado disso, confesso que não estava fazendo orações em casa também, nem nada disso. Então eu acho que eu estava num período muito vulnerável e o que estava ali querendo assustar, estava querendo me usar e me assustar, e me assustou muito. Mas isso você acredita ou isso foi dito no centro espírita? Foi dito no centro espírita que eu ia, que eu frequentava, foi que era dito. Para exatamente você, para te provocar. Não era para mim, não, a intenção nunca tinha sido fazer mal à minha família. Sim. A mim, meu pai ou minha mãe, nem nada disso. Era um espírito que precisava de luz, era um espírito obsessor, o zombeteiro, que acompanhou minha mãe e viu a oportunidade de brincar comigo. Para ele era uma diversão, para mim não. Com certeza. Para mim me assustou de uma maneira que nada antes tinha me assustado. Eu lembro de ficar do lado de fora de casa, né, que eu estava muito assustado, não consegui ficar lá dentro. Ficar do lado de fora de casa, olhando assim pela janela da casa da minha mãe, tinha uma cortina e tal. Eu via a cortina sendo puxada assim, olhando um vulto, como se fosse uma pessoa estivesse lá dentro, dava risada assim e soltava a cortina. Cara, eu lembro disso nitidamente, como se eu estivesse vendo você fazer isso. E você conseguia ver se era só um vulto preto, se era um homem, uma mulher, o que era? Eu não consegui discernir se era o sexo, se era homem ou mulher, se era novo ou velho. Era alguém. Era alguém, não era só um. Várias pessoas, tinham dois. Mas a imagem que você via disso era basicamente seres humanos? Sim, a imagem. Sim, seres humanos. Tá. Seres humanos. Nada feio. Nada feio. Como dessa Hollywood vez pinta. não. Já vi coisa feia em outros momentos, dessa vez não. Tá. E é interessante, porque eu já vi coisa feia que não me incomodou, não me assustou como isso assustou dessa vez. Daí lá então você estava sentado na calçada de frente para sua casa, apareceram esses espíritos, sabe-se lá o que é. E como que continua essa situação? Você ficou lá por muito tempo? Fiquei do lado de fora de casa até meu pai chegar. Ele demorou, sei lá, foi chegar umas 8h30 da noite. Por conta de trânsito. Ele chegou, tal, falou: o que você tá fazendo aí? Eu falei: não, tô esperando você chegar, tal, pra gente ir pra casa da minha tia. Você não contou pra ele então o que estava acontecendo? No dia não, na hora não. E você deixou ele entrar? Ele entrou, foi, tomou um banho, se trocou, tal, e eu fiquei do lado de fora de casa. Ele voltou, entrou no carro, eu fiquei com medo de contar, porque meu pai é um cara mais cético. Tá. Meu pai é o cara da Igreja Católica, minha mãe que é a pessoa ligada ao espiritismo. Tá? Então, eu fiquei com medo de contar, de não acreditar, de tirar um sarro da minha cara, sei lá, eu estava muito assustado. Tipo, eu com 20 e poucos anos estava me sentindo como uma criança, assustado como uma criança. E aí a gente foi para casa da minha tia. Isso, sei lá, era perto de um final de semana, não sei se era uma quinta ou uma sexta-feira, mas era... Então ele entrou, tomou banho dele e saiu, vocês foram pra sua tia? A gente foi pra casa da minha tia. Tá. Lá eu minha namorada tava lá, minha namorada é de Santo André, minha tia morava em Santo André. Minha namorada hoje, minha esposa, ela foi até lá também pra comemorar o aniversário da minha tia. Eu fui embora com ela, eu passei o final de semana inteiro na casa da minha namorada na época. Depois que não voltei pra casa, eu só voltei pra casa, segunda-feira era o dia que eu ia no centro espírita. Segunda-feira eu fui no centro espírita, conversei com o preto velho, aí sim, depois de conversar, depois de eu já ter me acalmado e tal, aí sim que eu tive coragem de voltar para casa. Mas depois que você saiu da sua casa, você não teve medo daquilo, daquelas coisas, no modo plural mesmo? Sim. Te seguir? Cara, eu acho que eu fiquei com medo, sim, claro, mas de estar do lado de fora, interessante isso, cara, porque do lado de fora de casa eu tava me sentindo protegido, que normalmente é o contrário, né? Sim. Você se sente protegido dentro de algum lugar. Casa. Eu tava me sentindo protegido na rua, do lado de fora. Curioso. Então eu não quis entrar. Eu só me senti tranquilo, seguro para poder entrar depois, na segunda-feira, depois do Preto Velho fazer uns rituais lá de alguma coisa lá, que era para fechar meu canal mediúnico, porque desde então eu nunca mais vi nada, não ouvi mais nada. Não então, tive mais nenhuma experiência. Aconteceu, acabou então de vez? Acabou porque o Preto Velho fez não sei o que ele fez, não sei, não entendo disso. Eu sei que a gente estava conversando, ele contou para mim que era o espírito zombeteiro brincando comigo, foi essa a expressão que ele usou. Zombeteiro. Espíritos zombeteiros brincando comigo. E eu falei: mas por que comigo? Por que eu vi? Tem tanta gente que não vê, não ouve nem nada. Falou: porque você, em outra vida lá, desencarnado, você assumiu um compromisso de nessa vida trabalhar com a espiritualidade.
Falei, tá, mas me assusta demais, eu não quero. Agora você não tem essa consciência disso? Não, obviamente não. Obviamente não. E sendo sincero, eu não sei se eu acredito em reencarnação ou não. Tá. Não consigo chegar numa conclusão se eu realmente acredito ou se eu não acredito. Com essa sua fala, eu te faço a pergunta, Fernando. Diga. Na sua opinião, com toda essa experiência que você viveu, que você passou nessa casa e ao longo da sua vida em diferentes locais, na sua opinião, pode ser sincero, os espíritos ou essas aparições que você viu lá, na sua opinião, são espíritos de pessoas que já morreram ou são demônios? Ali na casa da minha mãe, eu acho que eram espíritos de pessoas que já morreram. Eu já vi demônio. A experiência foi totalmente diferente. Como foi? Cara, eu lembro de pequeno eu vendo, desde pequeno, assim, de 3, 4, 5 anos de idade, algumas das primeiras lembranças da minha vida são de vendo alguma coisa. Quando você está num lugar repleto de gente, assim, você olha e tem alguém que cruza o olhar com você. Sim. Quando a pessoa cruzava o olhar comigo, o rosto da pessoa se transfigurava num bicho, num algo assustador. Talvez a melhor descrição que tenha para isso é o personagem do advogado do diabo, que ele começa a enxergar as pessoas como elas realmente são, e ele vê as pessoas transfiguradas. Era isso que eu enxergava. E isso mudava na sua frente, na sua cara, em tempo real, assim? Mudava em tempo real, ninguém mais via. Eu olhava para as pessoas assustado, achando que mais alguém estava vendo e aparentemente só eu. Um pouco hollywoodiano, né? Cara, sim. Não sei te explicar o porquê. Eu via e, cara, eu me assustava, tentava olhar para o outro lado. Quando eu olhava de novo, a pessoa não estava olhando para mim. E estava com uma feição normal, humana. Tá certo. Então, na sua casa, para você, são pessoas falecidas que foram lá? Sim. Os espíritos... Acompanharam minha mãe. A sua mãe. Mas você acredita nas duas possibilidades. Sim. De espíritos de pessoas vivas que um dia morreram e de demônios. Sim. Esse foi o Fernando Rossini, de 38 anos, que é publicitário. Fernando, obrigado pela sua entrevista. Imagina, agradeço a sua participação. Obrigado. Depois do intervalo, você ouve Relatos da Internet com o relato da ouvinte Marcela Garcia. Siga nosso Instagram, @podcastassombração. Caso você queira entrar em contato, todos os nossos links estão sempre na descrição dos episódios. E se você tiver um relato paranormal e quiser contar aqui no Assombração, nosso e-mail e redes sociais estão sempre abertas a todo momento. Aqui é Levi Palomo e voltamos já. Estamos apresentando Assombração. Assombração Notícias. Imagem mostra espírito atravessando diversos carros. O vídeo é curto, mas direto para entendermos o que de fato acontece. Nas imagens que já está no nosso Instagram, uma sombra preta em forma humana surge do portão de uma casa, cruza pela rua e passa entre diversos carros que trafegam. Fica nítido que nenhum motorista percebe o que está ali, e apenas a câmera de vigilância que gravou as imagens capta a aparição. Ao final do vídeo, o suposto espírito desaparece da mesma forma que surgiu, do nada. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. O ator Russell Crowe teve experiência paranormal nas gravações do filme O Exorcista do Papa. No filme, o ator interpreta o falecido padre católico italiano e exorcista Gabriele Amorti. O ator, conhecido pelos papéis em Gladiador e Uma Mente Brilhante, também revelou que encontrou algo extremamente estranho fora de sua casa durante as filmagens da produção O Exorcista do Papa. Acho que todos estávamos conscientes de manter a sanidade durante as filmagens, disse o ator. Certamente pequenas coisas estranhas coincidentes aconteceram, mas você tem que equilibrar isso.
Cheguei em casa uma vez e havia um pássaro morto no meio da entrada da casa em que eu estava hospedado. E os pássaros são bastante simbólicos nos filmes de Julius Avery, o diretor do filme. O ator ainda conclui dando risada, mas eu tive que raciocinar de outra maneira na minha cabeça. Deve haver alguma criatura na floresta perto de onde eu morava que percebeu que eu tinha sumido por alguns dias e me deixou um presente de boas-vindas. Mas entre tantas coisas que aconteceram, essa é a mais leve de todas que eu posso e que eu vou contar. Voltamos a apresentar Assombração. Voltamos com a nossa sintonia paranormal e o relato da internet deste episódio é da ouvinte Marcela Garcia. Portanto, vamos agora ao relato. Um dia estava no sítio da mãe de uma amiga e estávamos na piscina. De lá, dava para ver a casa vizinha, que era um sobrado. E então passou uma senhora pela janela e ela me deu tchau. Eu dei tchau também. Daí a minha amiga virou para mim e perguntou: "Você tá dando tchau para quem?" Aí eu disse que foi uma senhora. E ela e a mãe dela me contou que há anos uma senhora morou ali e que tinha morrido. Mas ninguém morava ali, naquela casa. Desde aquele dia eu sonho com aquela senhora todas as noites. A minha vida é um tormento depois disso. E eu não sei mais o que fazer. Gostou desse episódio? Então envia para alguém que você sabe que também vai gostar do nosso conteúdo. E caso você tenha alguma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, é só entrar em contato através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é @podcastassombração. E lembrando que todos os nossos links estão sempre aqui disponíveis para você ver na nossa descrição daqui do episódio, com a nossa pesquisa de qualidade, as nossas playlists do Assombração FM, enfim, todos os nossos meios de contato, informações e outras coisas referentes ao nosso podcast, sempre na descrição dos nossos episódios. E caso você nos escute pelo Spotify, te peço mais uma vez um favor para que você vá até o nosso perfil do Assombração no Spotify e dê a sua nota, a nota que você acha justa para o nosso podcast, para que assim a gente cresça dentro do streaming, da plataforma do Spotify, e que mais pessoas passem a nos ouvir e a nos escutar através dessas notas que vão sempre melhorando a nossa qualidade aqui. Tá certo? Agradeço então a sua audiência, a sua companhia até aqui. Esse foi mais um episódio do Assombração. E aqui, o sobrenatural é levado a sério. Sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo, desligando. Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.